A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 1, que tem como título A Igreja que Nasceu no Pentecostes. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2025 e agora, nesta lição, nós vamos dar início a essa nova revista. A revista como um todo fala sobre a igreja em Jerusalém e o objetivo é estudar os primórdios da igreja, estudar Atos dos Apóstolos do capítulo 1 até o capítulo 15. Então, se você é professor da EBD, aluno da EBD, se você já tem a revista em mãos, já deve ter dado uma olhada aí e percebeu que o objetivo aqui é estudarmos a igreja primitiva e aplicar isso nos dias de hoje, trazer para os dias atuais. E eu tenho certeza que nós temos muito a aprender com a igreja primitiva. Ali nós temos uma igreja modelo e diante desse estudo eu tenho certeza que a nossa vida vai melhorar. A nossa vida como crente, como igreja, participando ali com os irmãos, a doutrina, a fé, a comunhão, tudo isso vai melhorar na nossa vida porque nós estamos aprendendo com a igreja primitiva. Então, Atos dos Apóstolos conta a história da origem da igreja, como que essa igreja se espalhou pelo mundo e como chegou até nos dias atuais. Então, eu convido você a acompanhar aqui as aulas no EBD em Foco. Se você gosta de assistir as aulas em vídeo, o EBD em Foco tem aula toda semana. Nós estamos com uma certa dificuldade de gravar o vídeo no início da semana, mas vamos orando, pedindo a direção de Deus para que as coisas possam se acertar e eu consiga aqui gravar o vídeo. Não somente eu, mas toda a equipe do EBD em Foco consiga também aí desenvolver o conteúdo com antecedência. Só lembrando que eu sempre uso o slide em PowerPoint na minha aula e esse slide aqui ele fica pronto no começo da semana. O slide é postado toda segunda-feira no nosso site, no nosso aplicativo. Então, se você quer usar o slide na sua igreja, é muito bom mesmo, assim, faz toda a diferença. O nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, vem pronto para ser usado, ele é editável, você pode modificar se quiser. Nós temos suporte no WhatsApp, então sempre que você tiver alguma dúvida com relação ao acesso ao slide ou à lição, pode mandar mensagem. Então é isso, Eu tenho certeza que o uso do slide vai fazer toda a diferença. O slide do EBD em Foco é de qualidade e é certeza, é garantido que você vai ter esse slide para ministrar sua aula. Quem é assinante do EBD em Foco acessa slide de adultos, de jovens e vários bônus, como slide de escatologia, discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos de vários temas. Então, nós temos um conteúdo muito bom, muito completo para quem quer ser um professor da EBD de excelência. Quem não é assinante, acessa os subsídios em vídeo, áudio, PDF e vários conteúdos extras. Sempre na descrição do vídeo no YouTube, eu coloco aí o conteúdo que nós temos. Se você estiver assistindo no nosso site ou no nosso aplicativo, no menu tem todas as informações, na página inicial também você vai encontrar um conteúdo completo. Então nós temos o aplicativo que você pode acessar, baixar aí, no caso quem usa o celular Android, pode fazer o download na Play Store, baixar o aplicativo e ter aí o conteúdo na palma da sua mão. Nós temos o nosso site, ebdenfoco.com e o nosso WhatsApp, que é 94 98409 2869. Na descrição do vídeo tem o link para o site, tem o link também para falar conosco no WhatsApp e nós temos vários grupos também que você pode entrar e receber o conteúdo em primeira mão. Então acesse o nosso site, envie mensagem no nosso WhatsApp, fique à vontade para enviar mensagem sempre que precisar, a qualquer hora. Nós temos um horário de atendimento durante o dia, mas você pode mandar mensagem a qualquer hora que quando tiver alguém disponível, vai lhe responder. Vamos para o textuário da lição que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Verdade prática, a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Então, assim, nós defendemos a ideia de que realmente a igreja iniciou no Pentecostes. Tem uma linha teológica aí um pouco diferente, que diz que a igreja surgiu no Antigo Testamento. Uns dizem que a igreja surgiu com Abraão, outros dizem que surgiu lá com Adão, já era igreja. Outros dizem que não, que a igreja só surgiu com Moisés, quando o povo saiu do Egito e foi para a Terra Prometida. Então tem várias visões sobre a origem da igreja. Esses que dizem que a igreja surgiu no Antigo Testamento partem do princípio que a igreja é a reunião de pessoas que servem a Deus. Então, como essa reunião iniciou no Antigo Testamento, dessa forma, a igreja iniciou lá e a igreja atual é uma continuação do Antigo Testamento. Nós discordamos dessa visão, pois nós acreditamos que tem uma ruptura do Antigo Testamento com o Novo Testamento, da Antiga Aliança com a Nova Aliança. Essa ruptura
acontece justamente no dia de Pentecostes. Ali tem a inauguração da igreja. Então Deus trata com o povo da antiga aliança de maneira diferente que ele trata com a nova aliança. Então na antiga aliança tinha um propósito, que era revelar o Messias. Revelou o Messias já cumpriu o seu papel aqui na terra, subiu aos céus, o Espírito Santo foi derramado. A partir de agora, nós temos a nova aliança, que é algo totalmente novo, uma ruptura total com a antiga aliança. Então, assim, não faz sentido dizer que a igreja começou no Antigo Testamento. Nós vamos defender aqui que a igreja começou no dia de Pentecostes. Igreja começou no Pentecostes. Antiga aliança é uma outra estrutura. É o povo de Deus também? Sim, é o povo de Deus, mas é tratado de uma maneira diferente. Leitura bíblica em classe, Atos capítulo 2, versículo 1 a 14. A gente vai pular essa leitura aqui, porque durante a aula a gente volta nela, né, que a gente ganha tempo aqui no vídeo, mas não se preocupe, durante a aula a gente vai, né, discutir aí alguns versículos e falar dessa passagem. Eu recomendo você ler o livro de Atos, estudar Atos, né? Enfim, a gente vai postar aqui vários conteúdos de suporte para o livro de Atos. Então fique atento, que quem está no grupo vai receber. Tá? Quem não estiver no grupo, olha na descrição do vídeo, que você vai ver aí que a gente vai colocar sempre um conteúdo extra também, PDF, vídeo que a gente tem sobre Atos dos Apóstolos. Mas vale muito a pena você fazer essa leitura até o capítulo 15, pelo menos, porque aí você vai conseguir acompanhar bem as aulas. Vamos para a introdução, que diz assim: a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. Então aqui tem a confirmação do escritor da revista, né, de algo que eu já comentei anteriormente, que de fato nós defendemos a ideia que a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Então esse evento ele marca aí o início da nova aliança, que é a era da igreja. A gente chama de dispensação também, que é a dispensação da igreja, dispensação da graça. E eu não vou entrar em detalhes aqui sobre as dispensações, mas como nós somos dispensacionalistas, nós acreditamos que Deus trata com as pessoas de maneira diferente em várias épocas, né, da história, né? Deus está tratando com o povo hoje, com o povo da igreja, de uma forma totalmente diferente que ele tratava com o povo da antiga aliança. Vale destacar que o dispensacionalismo não diz que Deus salvava ou salva de forma diferente. Não é isso que diz. Porque a salvação, ela acontece pela graça, pela fé, mediante a fé. Então não faz sentido dizer que Deus, né, salvou o povo do Antigo Testamento diferente que ele salvou o povo do Novo Testamento. Não faz sentido isso. Nós não acreditamos dessa forma. Nós acreditamos que a salvação ela sempre foi pela graça de Deus mediante a fé no Messias. Hoje nós cremos no Messias que já veio. Na Antiga Aliança, o povo de Deus cria no Messias que um dia viria. Então a salvação sempre esteve ligada a Cristo. O que o dispensacionalismo defende é que Deus trata as pessoas de uma forma diferente, o relacionamento com ele, as promessas e outros detalhes, né, das profecias e tudo mais. Então assim, tem diferença do tratamento, mas não com relação à salvação. É só abrindo esse parênteses aí, porque sempre surge essa dúvida quando se fala de dispensacionalismo. Mas vamos lá, né? O Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Não vou entrar muito em detalhes aqui sobre o Pentecostes em si, no entanto, é uma festa que era muito importante porque estava relacionado à colheita e também é algo que os judeus valorizavam muito, né? Então eles sempre valorizavam as festas, né? E essa festa ela era muito importante. Eu tenho um material aqui sobre as festas, que foi um slide antigo que a gente fez de uma lição antiga que fala sobre as festas judaicas. Então eu vou depois disponibilizar isso aqui para você acessar aí. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. Então a gente fala que nós somos pentecostais porque o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Então assim, tem uma relação com o dia, por isso pegou o nome pentecostal. O derramamento do Espírito no Pentecostes marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel. Joel 2,28 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Essa profecia de Joel deixa bem claro que desde o Antigo Testamento, Deus já tinha um plano de derramar o seu Espírito. E essa profecia de Joel, ela não é única. Na verdade, tem várias profecias no Antigo Testamento falando de uma nova época, de um novo período, de um novo tempo, em que a lei de Deus não vai ser escrita mais em pedras, mas em nossos corações,
que vai ter um renovo espiritual, enfim, são várias profecias e todas essas profecias estão apontando para um único momento, que é justamente a inauguração da nova aliança. Então, assim, é muito claro que Deus tratava com as pessoas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, de uma forma, e que na nova aliança vai ter um novo tratamento, vai ter uma nova maneira de relacionar com Deus. A nova aliança é algo totalmente diferente. Isso já era esperado lá no Antigo Testamento. Várias profecias falam disso. E quando o Espírito Santo é derramado, ali em Atos dos Apóstolos, Pedro prega justamente sobre isso. Ele lê essa passagem e fala, isso aqui está se cumprindo hoje. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Então, assim, tudo isso aqui já havia sido anunciado e está se cumprindo. Então, assim, não precisam achar que é algo fora do que Deus estava planejando. Não, Deus já estava planejando, isso aqui tudo está apenas cumprindo as profecias. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. Então, tudo que acontece ali está vinculado à ressurreição de Jesus, como nós já estudamos na lição anterior, na revista anterior, né? A revista anterior teve 2 lições que nós falamos sobre a ressurreição de Jesus, da importância da ressurreição para a nossa fé. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isso é o que veremos nesta lição. Bem, então já deu para perceber aí que só na introdução nós já temos muito conteúdo, muita informação e é justamente isso. A ideia aqui é que nós possamos compreender, né, qual o propósito do derramamento do Espírito Santo, que vai ser destacado aqui 2 deles, né, testemunhar Cristo, né, e promover a verdadeira adoração. Nós temos que adorar a Deus, nós temos que servir a Deus, nós temos que dar testemunho, nós temos que pregar o Evangelho e isso só vai acontecer se nós formos cheios do Espírito Santo. Vamos para o tópico 1, a natureza do Pentecostes bíblico. Tópico 1.1, de natureza divina. Lucas relata que, por ocasião do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Bem, aqui em Atos capítulo 2, versículo 2 e 3, Lucas relata o que aconteceu usando uma linguagem em que ele tenta expressar o que realmente ali as pessoas sentiram, o que foi visto ali. E é complicado a gente definir de fato o que é isso. A escritura da revista vai tentar explicar aqui, mas assim, tem um som. Esse som é como de um vento. O texto não diz que tinha um vento, diz que tinha um som como de um vento. E também ele vai falar das línguas que foram repartidas como que de fogo. Essa questão também da linguagem do fogo aqui é bem complicado de explicar, né? O que são línguas repartidas como que de fogo? Alguns chegam a dizer que é como uma labareda que vai passando, né? Quando tem um fogo muito grande, aquela labareda é jogada de um lado para o outro e o fogo vai se espalhando. Então seria mais ou menos nesse sentido. É como se as línguas tivessem sido espalhadas entre eles, passando de um para o outro. Mas não sabemos se é isso exatamente. Os teólogos tentam debater isso aqui, mas é o que nós chamamos de teofania. Vamos ver aqui no próximo slide. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamadas de teofanias. Então, assim, toda manifestação da presença física, como se fosse uma presença física de Deus, essa manifestação no Antigo Testamento, que acontece várias vezes, é chamada de teofania. Às vezes, na figura de um anjo, no caso, o anjo do Senhor. É o quê? Uma teofania. Mas nós temos outros exemplos, né? Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai quando entregou a lei a Moisés. Então, quando Deus entregou a lei a Moisés no Monte Sinai, ali teve uma manifestação também visível e audível de Deus. Então, assim, Deus se manifesta de alguma forma, né, no caso, para mostrar que ele é poderoso, que ali está a presença dele. Eu vou fazer só uma observação aqui sobre a imagem que eu coloquei aqui do Monte Sinai, é porque na primeira versão do slide, nós tínhamos colocado aqui a imagem da sarça ardente, e aí depois eu vi que não fazia sentido, porque o texto está falando do Monte Sinai, eu mudei.
Então eu mudei isso na quinta-feira à noite. Se você baixou o slide antes da quinta-feira e você quiser a imagem atualizada, que é essa aqui, você pode baixar novamente o slide. Tá? Mas, de certa forma, a imagem da sarça ardente também é uma teofania. Dá para você, né, que vai usar o slide, explicar também nesse sentido. Né? Ali também é uma manifestação visível e audível de Deus. Naquela ocasião, no caso lá no Monte Sinai, houve trovões, relâmpagos e um som forte, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Êxodo 19, verso 16. E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Então a gente observa que aqui Deus estava manifestando de forma muito poderosa. Moisés depois lembrou ao povo desse momento dizendo, lá em Deuteronômio 4:36, desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Então aqui a entrega da lei, esse momento, né, um momento marcante aí na dispensação lá da lei do Antigo Testamento, aconteceu de uma forma extraordinária, uma manifestação extraordinária de Deus. 1.2, um evento paralelo ao Sinai. Então agora a gente vai fazer esse paralelo do dia de Pentecostes com o que aconteceu no Monte Sinai. Assim como no Monte Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes da história do antigo povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecoste marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Então, assim, uma comparação, um paralelo, né? Ali no Antigo Testamento teve essa manifestação da presença de Deus de forma extraordinária, trovões, buzina, e no Novo Testamento, também quando a inauguração da igreja no dia de Pentecoste, tem também essa manifestação sobrenatural de Deus de forma visível e audível. Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo. Então, o Pentecoste marca esse rompimento com a antiga aliança, a inauguração da igreja, a inauguração da nova aliança, podemos dizer que acontece nesse evento. Na verdade, assim, alguns gostam de dizer que a inauguração da nova aliança veio com o nascimento de Cristo, outros dizem que com a morte, outros dizem que foi a ressurreição, mas eu gosto de dizer que do nascimento de Jesus até a sua ascensão aos céus, até o dia de Pentecostes, vamos colocar assim, é um período de transição. Ali os crentes daquela época estão vivendo um período de transição da antiga com a nova aliança. A nova aliança, de fato, ela vai se inaugurar aqui no dia de Pentecostes, né? Pelo menos essa é a minha visão. Ou, quem sabe, a nova aliança pode ter se inaugurado com a ressurreição de Cristo e o Pentecostes marca o início da igreja. Há também essa possibilidade aí, mas vale destacar, né, que a partir do momento, né, que Jesus morre, ressuscita, né, sobe aos céus, a salvação ela de fato vai operar através do Cristo ressurreto, não do Messias que um dia vai vir. Isso fica evidente quando a gente lê Atos 19, que temos ali alguns crentes, né, acho que em Éfeso, que não tinham ouvido falar que havia Espírito Santo. Quando Paulo vai falar com eles do Espírito Santo, falando, a gente nem sabe que existe Espírito Santo. Tá, e vocês são batizados em que batismo? Ah, batismo de João. A gente só conhece a antiga aliança. Então, assim, eram crentes da antiga aliança, estavam vivendo na antiga aliança ainda. Aí Paulo vai e explica para eles, não, a antiga aliança já passou, agora é a nova aliança. E aí eles são batizados com o Espírito Santo. Então a gente observa que tem esses crentes que estão ali na fase de transição, né, da antiga aliança para a nova aliança. Vamos lá. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedra. Aqui no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nos corações. E aqui vale destacar que Jeremias 31:33 é uma profecia que fala sobre isso. Eu não coloquei aqui no slide por causa do espaço mesmo, mas vale a pena você, na sua aula, ler Jeremias 31:33, que deixa bem claro que no futuro a lei de Deus não vai ser mais escrita em pedra, mas no nosso coração. É uma profecia que está lá no Antigo Testamento e que se cumpre no Novo Testamento. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3 diz assim, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então aqui Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, ele está parafraseando o que está em Jeremias capítulo 31, versículo 33, porque hoje a lei de Deus opera no nosso coração. É a lei do Evangelho. Nós temos uma nova lei, que é a lei do Evangelho. Foi suplantado a antiga aliança, a antiga lei. Hoje nós vivemos a nova aliança. Tópico 1.3, centrada em Cristo,
e nos tempos finais. Na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Então não é um evento independente, não é um evento novo, é um evento que representa a continuação da missão de Jesus. No caso, Jesus veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Tudo isso faz parte aí, né, do conjunto completo da obra da salvação. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Eu não coloquei os versículos aqui, porque são muitos, né, por questão de espaço também, porém, vale a pena você ler Atos capítulo 2, ver a pregação de Pedro. Ele fala realmente ali da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus, né? É a pregação que acontece após o derramar do Espírito Santo. Isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro. Então a gente não pode perder isso de vista. Pai, Filho e Espírito Santo operam juntamente no plano de salvação. A gente costuma dizer que o Pai planejou o plano de salvação, o Filho executou esse plano, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia, e o Espírito Santo opera essa salvação no nosso coração. Então, é uma ação em conjunto, Pai, Filho e Espírito Santo, né, agindo aí para salvar a humanidade. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia o seu verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem a cruz. Então a gente não pode perder o foco, né, da morte de Cristo na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Além disso, Pedro explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel. No caso, a gente já leu, Joel 2,28, que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Então agora, na nova aliança, o Espírito é derramado sobre todos aqueles que realmente querem, que pedem. Todos os crentes salvos em Cristo Jesus têm o Espírito Santo. Todo aquele que pede mais do Espírito Santo tem mais poder do Espírito, é cheio do Espírito. Na antiga aliança, o Espírito Santo estava disponível, mas de forma muito pontual. Algumas pessoas eram cheias do Espírito para executar uma tarefa específica. Na nova aliança, não. Está disponível para todos. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, em Atos 2,17, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Vamos ler aqui Atos 2,17. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Ou seja, ele está citando Joel, e ele deixa bem claro aqui, nos últimos dias, estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias, eles começaram ali depois que Jesus subiu aos céus, né? Ali já começou o fim dos tempos, já estamos vivendo o fim dos tempos. A gente fala, no fim dos tempos, futuro. Não, é agora, já estamos vivendo os últimos dias. Vamos para o tópico 2, o propósito do Pentecostes bíblico. 2.1, promover a verdadeira adoração. As manifestações externas, como o som ou o vento e o fogo, ocorridas no Pentecostes, prendem nossa atenção. E, de fato, chama atenção quando a gente lê esse texto. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecostes produz internamente na vida do crente. Então, aqui o escritor da revista vai falar da ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida, que transforma, que muda, que nos motiva, que nos leva a adorar, que nos leva a pregar. Não é somente a questão do movimento em si. Quando a gente olha para esse texto, a gente fica muito preso àquele momento ali da manifestação audível, visível, o som, o vento, línguas. No entanto, o que o Pentecoste produziu no coração das pessoas ali envolvidas é o que de fato merece destaque e que a gente vai falar aqui nesse momento. Isso aqui é muito importante falar nos dias de hoje porque, assim, por muito tempo a igreja, né, ela viveu um período de avivamento em que o mais importante era o que acontecia no culto, era o derramar do Espírito, pessoas falando línguas, pessoas profetizando, caindo e aquela coisa toda, né? É o famoso reteté que comentam por aí, né? E assim, tem igrejas que ainda são assim, tem igrejas que ainda vivem esse momento, que valorizam bastante isso, só que eu acho que enfatizar muito algo e esquecer do restante prejudica a pregação do evangelho como um todo. Então, assim, a gente precisa entender que batismo com o Espírito Santo vai muito além de falar em línguas. Batismo com o Espírito Santo vai muito além daquele movimento, daquele momento ali.
Então, assim, tem que produzir algo a mais, tem que produzir vontade de pregar o evangelho, tem que produzir transformação de vida. E é isso que o escritor da revista vai debater aqui, e eu achei interessante esse debate, eu achei interessante esse tema, a gente precisa realmente falar sobre isso. Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Logo, o Pentecostes que não adora não é bíblico. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 11. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido, em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. Então, adorar é isso. Adorar é falar das grandezas de Deus. Adorar é exaltar a Deus. Adorar é você reconhecer que tem um Deus todo-poderoso, que toma conta da nossa vida, que cuida de nós, que controla tudo que acontece no universo. Então, a gente precisa adorar a Deus. Nós precisamos nos voltar para a adoração. Então, Pentecostes tem a ver com adoração. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecostes, eles também magnificavam a Deus. Atos 10, versículo 45 e 46, quando Pedro foi na casa de Cornélio. Diz assim, ó, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, quando Pedro foi na casa de Cornélio, em que aconteceu o derramar do Espírito, ele voltou e contou para as pessoas. Eles ficaram maravilhados. Por quê? Porque os gentios, aqueles que não eram da circuncisão, aqueles crentes, né, que não eram judeus, né? Crentes que não eram judeus, que aceitaram Jesus como Salvador, eles também foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas e glorificaram a Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal cheio do Espírito dá bem as graças, como está em 1 Coríntios 14, 17. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. Então, essa passagem aqui de Coríntios, Paulo está falando de línguas, falar em línguas e tudo mais, né? E ele fala dessa questão de dar bem as graças, ou seja, quem é cheio do Espírito Santo adora, quem é cheio do Espírito Santo entende melhor do Evangelho, né? Agradece a Deus pela salvação, enfim, né? Promove o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. 2.2, poder para testemunhar. Isso aqui é mais uma coisa que deve acontecer na vida daquele que é cheio do Espírito Santo. O Pentecostes tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 20. Está bem claro lá, né, que a profecia de Joel fala sobre isso, né? Antes do grande e glorioso dia do Senhor. Esse grande e glorioso dia do Senhor é quando o Senhor se manifestar em glória, a vinda de Jesus em glória. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, deseja fugir do mundo a qualquer custo. Isso aqui é muito importante, porque tem pessoas que têm essa mentalidade. Ah, Jesus vai voltar mesmo, esse mundo vai se acabar, então eu vou viver de qualquer maneira. No sentido, não que vai viver uma vida de pecado, não é isso. Mas que não vai dar importância para a vida atual. Eu vou só orar, ler a Bíblia, buscar Deus, porque isso é que é importante. E esquece de amar o próximo, esquece de cuidar do planeta, que entra aqui a questão da ecologia e tudo mais. Esquece, né, de trabalhar, de ir para o seu trabalho, fazer o seu trabalho com excelência, né, de cuidar das pessoas, enfim, né, de viver a vida aqui nessa terra. Então, assim, a gente não pode usar, né, essa questão do fim dos tempos, do evangelho de maneira geral, para fugir da realidade desse mundo. Não podemos fazer isso. Nós vivemos nesse mundo ainda, devemos cuidar dele, devemos cumprir o nosso papel aqui nessa vida. Devemos sim estudar, nos capacitar, arrumar um bom emprego e tentar melhorar o nosso ambiente, o ambiente que nós vivemos, ter qualidade de vida. A gente não pode agir de qualquer maneira achando que, enfim, o mundo vai se acabar a qualquer momento, então eu vou tratar de qualquer forma. Não é bem assim que funciona. Jesus pode voltar hoje, agora, daqui 10 minutos, daqui um dia, 2 dias, mas ele pode voltar daqui 1000 anos. E aí? Né, como que vai estar o nosso planeta daqui 1000 anos? Como que vai estar a vida das pessoas, né, que estão aqui nessa terra daqui 1000 anos? Então a gente tem sim que se preocupar com esse mundo e não usar o evangelho para escapar da realidade, né? Então o Pentecoste não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. Então assim, ser crente pentecostal é dar testemunho de Cristo nesse mundo, do jeito que ele é mesmo. Então você vai agir nesse mundo com uma forma diferente, com um comportamento diferente. Você vai dar testemunho de Cristo em qualquer situação, no seu trabalho. Né? Você vai viver a sua vida normal, natural, procurando sempre ter mais qualidade de vida e promover o melhor para a sociedade em que você está inserido, né? Então, no seu bairro, você pode trabalhar para promover melhorias, para promover, sei lá, um curso, capacitação, participar de alguma coisa.
Enfim, né, você pode estar envolvido nas atividades sociais, né, do seu bairro, da sua comunidade, mesmo que elas não sejam coisas ligadas à igreja. Tá? Tem gente que pensa que o crente só pode fazer qualquer projeto relacionado à igreja. Não, você pode se envolver com projetos que não necessariamente estão relacionados à igreja, que têm como objetivo promover melhorias no seu bairro, na sociedade que você vive, e dentro disso você vai dar testemunho de Cristo. Então é isso, dar testemunho de Cristo não é viver isolado, mas é ir para o mundo e mostrar para as pessoas que você é diferente porque Cristo habita em ti, né? Porque você realmente tem o Espírito Santo e você quer que mais pessoas possam conhecer esse evangelho. Vamos avançar. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. Então, esse é o papel da igreja, aguardar com esperança, saber que Jesus está voltando, ele vai voltar a qualquer momento, nós temos essa esperança, essa expectativa, né? E até o fim nós vamos cumprir a nossa missão. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. De fato, é isso que acontece depois do Pentecostes. Vamos ler aqui duas passagens. Primeiro, Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então aqui é a promessa. Jesus falou assim, eu vou subir aos céus, vocês vão pregar o evangelho, mas antes de vocês começar a pregar o evangelho, vocês vão ficar em Jerusalém, vão esperar o revestimento de poder. Isso acontece em Atos 4:33, que eles vão testemunhar. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Ou seja, eles só tiveram, né, essa capacidade de testemunhar, de falar da ressurreição de Cristo, de pregar o evangelho, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, depois que eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo capacita o crente para fazer a obra, capacita o crente para pregar o evangelho, para levar a mensagem do evangelho a todas as pessoas. Se eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu não falei línguas, então eu não posso fazer a obra. Aqui entra um ponto um pouco polêmico, eu discordo um pouco da visão da Assembleia de Deus com relação a isso, eu não vou entrar aqui em detalhes nesse vídeo, porque eu tenho material sobre isso, depois eu vou procurar, né? Infelizmente eu estou sem tempo para explorar um pouco mais, mas assim, de forma resumida, o que eu digo é, se você é crente em Cristo Jesus, faça a obra, pregue o evangelho, vá visitar, vá orar pelos doentes, não fique parado porque você nunca falou em línguas, não fique parado. A minha visão é que é possível ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas. Tá? Essa é a minha visão. De forma resumida é isso. Eu sei que muita gente vai discordar, vai colocar nos comentários, não tem problema. Fique à vontade, mas eu acredito que o Espírito Santo ele capacita o crente com outros dons, né, além de línguas, né, e a gente observa isso nas passagens de Atos. Enfim, é uma visão um pouco diferente que eu tenho, mas eu creio que sim, todo crente pode fazer a obra de Deus, você não precisa esperar falar em línguas para fazer a obra de Deus. Você vai fazer a obra, você vai pregar. Eu vejo muita gente parada que não faz a obra porque acha que não tem a capacidade. Não, se você é crente, você crê no Espírito Santo, você crê em Jesus, vai lá e faça a obra que Ele está te capacitando. Vamos para o tópico 3, características do Pentecostes bíblico. 3.1, uma experiência específica. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Então, Atos 1, versículos 5 e 8, mostra que isso de fato é o batismo com o Espírito Santo. Não há dúvidas que o que acontece em Atos capítulo 2 é o batismo com o Espírito Santo. Lá quando Jesus foi se batizar com João Batista, João Batista já falou que Jesus ia batizar com o Espírito Santo. Então nós temos essa promessa lá no início do ministério de Jesus e essa promessa se cumpre. Então todos concordam que o que acontece em Atos 2 é o batismo com o Espírito Santo prometido lá nos evangelhos. Naquele dia o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Então essas 120 pessoas foram as primeiras pessoas que foram batizadas, que estavam reunidas esperando esse derramar do Espírito. Essas pessoas já eram regeneradas, isto é, salvas. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra, como está em João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E aqui a gente tem a imagem do lava-pés, né? Quem acompanhou a revista anterior, lembra aí que João capítulo 15 fala do lava-pés, que Jesus lavou os pés do discípulo. E aí Pedro falou, Senhor, lava o corpo em todo. E Jesus fala assim, não, vocês já estão limpos pela palavra, então só precisa lavar os pés.
Então aqui deixa bem claro que eles já eram salvos. Até mesmo aqui volta aquela polêmica, né, que teve uma lição na revista anterior, que o escritor da revista disse que os discípulos só foram salvos lá no capítulo 20 de João, quando Jesus sopra o Espírito sobre eles, né? E eu discordei do escritor da revista ali, naquele momento expliquei a minha discordância, muita gente não concordou e esse tema volta agora. E o escritor agora vai dizer que de fato os discípulos já eram salvos desde o capítulo 15, ou seja, a salvação em Cristo já estava operando nessa fase de transição. Ela já operava no Antigo Testamento, estava operando nessa fase de transição. Então, os discípulos já eram salvos, mesmo quando eles recebem o Espírito Santo em João capítulo 20, versículo 22. Ali já é uma antecipação do Pentecostes. Essa é a interpretação de alguns teólogos. João capítulo 20, versículo 22, que Jesus sopra o Espírito Santo, é uma antecipação do Pentecostes, mas não na mesma intensidade. Tá? O Pentecostes vai acontecer numa intensidade muito maior. Então Jesus vai derramando o Espírito Santo sobre os discípulos de forma gradual. Tá? Eles recebem algo do Espírito Santo no capítulo 20 de João, e em Atos 2 esse derramar é muito maior, é muito superior. Mas vale destacar que em ambas ocasiões, João 20 e Atos 2, os discípulos já eram salvos, eles já tinham a salvação. Não somente os discípulos, né? Quando a gente vai para Atos capítulo 2, tem 120 pessoas, elas já eram salvas. Somente aquelas pessoas eram salvas? Não, muitos outros que encontraram Jesus, que creem em Jesus, também eram salvas. Só que essa mensagem ela se espalhou e muitas pessoas foram cheias do Espírito Santo após esses acontecimentos. Mas vamos lá. E que seus nomes estavam rolados nos céus. Né? Mais um complemento aqui, que eu esqueci de passar antes, né? Só deixando bem claro que, de fato, eles já eram salvos e os nomes estavam escritos no livro da vida. Eram, portanto, crentes. Contudo, Jesus as mandou esperar pela experiência pentecostal, isso é, o batismo com o Espírito Santo. Então, Atos capítulo 1, versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, esse batismo, essa imersão no Espírito, é uma promessa feita pelo próprio Jesus, antes dele subir aos céus, e que depois se cumpre, que está registrado em Atos capítulo 2. O Pentecostes bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. Então, aqui a gente vai fazer essa distinção, né? Pentecostes, derramado do Espírito Santo é uma coisa e salvação é outra coisa. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz proveu a bênção pentecostal. Então, Atos 2,33, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então aqui na pregação de Pedro, né, Pedro explicando para as pessoas o que estava acontecendo ali, ele está fazendo esse vínculo, né? Então assim, Jesus morreu, ele ressuscitou e por causa disso vocês estão recebendo, né? Vocês estão vendo aqui na verdade, né? Ele está falando para o povo, né? Vocês estão vendo, né, esse derramar do Espírito Santo, tudo que vocês estão vendo, vocês estão ouvindo, isso vem através do sacrifício de Jesus. 3.2, uma experiência definida e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4, que a gente já leu, estamos reforçando aqui. Eles falaram em outras línguas. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Então aqui a gente vê essa evidência. Não há dúvidas de que os outros resultados ou evidência do batismo no Espírito Santo se seguem. Então assim, temos a evidência das línguas e outras evidências. Contudo, foi o falar em línguas, não o sentir uma grande alegria ou mesmo um amor afetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Então aqui qual é o argumento do escritor da revista? É que os gentios, ao serem cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, como está registrado em Atos capítulo 10, que foi lá na casa de Cornélio, eles falaram em línguas. E quando Pedro conta isso para os outros crentes, ele destaca isso. Ele coloca, de fato, eles falaram em línguas. Então a gente tem isso registrado. E, de fato, isso acontece. Quando a gente lê Atos capítulo 2, capítulo 8, acho que capítulo 10 também, acho que, se eu não me engano, é assim. Atos capítulo 8 em Jerusalém, Atos capítulo 8 em Samaria, com Filipe, Atos capítulo 10 é com Pedro, entre os gentios, e Atos 19 é
Paulo junto com os crentes de Éfeso, os discípulos de Éfeso, que ainda estavam vivendo no Antigo Testamento, né, que eles conheciam apenas o batismo de João. Em todas essas ocasiões tem falar em línguas. E em Atos 19, além de línguas, tem profecia. Tá? Então, assim, a gente vê, né, o falar em línguas presente aqui em todas essas ocasiões. A questão toda é, que eu comentei anteriormente, né, que eu acredito que não necessariamente deve falar em línguas. Né? Por que eu acredito dessa forma? Né? Eu vou explicar aqui, né, rapidinho também, eu sei que a aula já está bem longa, mas eu vou tentar explicar. Primeiro, é que a gente não vê em outro lugar, né, além de Atos, a gente não vê nas cartas, a gente não vê, enfim, nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, ninguém falando, né, que a gente tem que buscar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e tem que falar em línguas. A gente não vê isso, a gente não vê isso presente lá nas cartas, não tem. Não. Busquem o batismo com o Espírito Santo, vocês têm que falar em línguas. A gente não vê isso. O que a gente vê é Paulo, lá em Coríntios, falando dos dons espirituais. Ele coloca a língua como dons. E ele diz que nem todos falam em línguas. Está bem claro lá. Então, assim, na Assembleia de Deus, como a gente defende a ideia de que o batismo com o Espírito Santo, né, vem como evidência falar em línguas, os teólogos não conseguem explicar se essa língua do batismo é falada só uma vez, só no momento do batismo, ou se ela deve ser falada de forma contínua na vida do crente. Se o crente tem que estar sempre falando em línguas. Isso não é definido, porque isso não tem na Bíblia. Não tem uma resposta bíblica para isso. A Bíblia fala das línguas, como evidência ali do derramado do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, e depois fala de línguas como dons. Mas que línguas são essas? São diferentes? Qual a característica e tudo mais? Então, assim, a gente não vê, né, a presença, né, de línguas de forma contínua na vida das pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, pelo menos dentro do texto bíblico. Dentro do texto bíblico, a gente não vê, né, uma explicação nesse sentido. Olha, vocês que foram batizados com o Espírito Santo, vocês têm que falar línguas continuamente. O que a gente vê, de fato, é a língua sendo apresentada como um dom e que nem todos vão falar em línguas, que é o que está claro lá em Coríntios. Tá? Então, dessa forma, né, eu posso concluir que língua, ela sim entra como um dom, e nem todos vão receber esse dom. Algumas pessoas sim, outras pessoas não. E lá em Atos 19, diz que além de línguas também houve profecia. Então, assim, eu penso, né, um pensamento meu, uma interpretação minha, que também não está explícito na Bíblia, deixar bem claro aqui, é uma interpretação que eu faço, é que dons espirituais podem ser dados no batismo com o Espírito Santo, e não necessariamente o dom de línguas, pode ser outros dons. E isso é uma interpretação que eu faço. Não o que eu faço, tá? Tem vários teólogos que seguem essa linha de interpretação, enfim, né? Não é só eu que falo isso, não. É uma linha de interpretação conhecida. Eu li e estudei sobre isso, né? E outra coisa, a visão que eu tenho de dons espirituais é muito mais ampla do que o pessoal costuma pregar por aí. Geralmente defendem-se dons espirituais somente aqueles 9 dons citados por Paulo ali, né? O dom da palavra, dom de sabedoria, tal, profecia, línguas. Só que eu tenho uma visão um pouco mais ampla sobre isso, né? E também não tenho tempo de argumentar aqui, mas a Bíblia cita mais de 30 dons e eu acredito que todos eles são espirituais. Então tem dons, né, além desses dons mais sobrenaturais, tem outros dons. Também é uma outra aula, é um outro conteúdo, vou ver um material que eu tenho aqui que eu posso disponibilizar sobre isso. Tudo que eu tiver sobre isso, eu vou procurar os vídeos, os PDFs e vou deixar disponível para você estudar aí, tá bom? Mas vamos continuar aqui, né? E outra coisa, essa minha visão aqui sobre a questão das línguas, do batismo com o Espírito Santo, é uma visão que destoa um pouco da Assembleia de Deus, tá? Então não leve isso para a sua classe, porque pode trazer polêmica, tá? E principalmente questão de tempo, né? Eu só levanto esses debates, né? É uma aula aqui, então eu vou levantar os pontos de vista diferentes, enfim, né? Eu espero que você compreenda isso. Não sou seu pastor, não estou lhe doutrinando e nem quero mudar a doutrina da Assembleia de Deus. Longe de mim de fazer isso, tá? Eu só acho que, né, como estudioso da palavra, eu leio vários livros e eu acabo, às vezes, né, aderindo a uma interpretação um pouco diferente da mais convencional dentro da minha denominação. E eu não vejo isso como um problema, tá bom? Enfim, eu acho que você entendeu. Vamos para o 3.3, as línguas e o amor. A evidência física inicial ou sinal do batismo no Espírito Santo foi o falar em outras línguas. De fato, isso aqui está registrado lá em Atos. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Isso aqui já está registrado aqui, né? É meio que o escritor da revista repete
isso mais na frente. Mas vamos lá. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Então, o amor de Deus também é derramado pelo Espírito Santo. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal e o amor aparece aqui não como uma evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo. Então, de fato, eu concordo com o escritor da revista. O amor é fruto do Espírito, é produzido na vida de todo crente como maturidade espiritual. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, fruto do Espírito. É produzido como sinal de maturidade. Agora, quando a gente fala de línguas, profecias e dentre outros dons espirituais, aí é outra história. Tá? Dons espirituais é uma coisa e fruto do Espírito é outra coisa. Então, a gente precisa ver que é diferente. Tá? Eu entendo línguas como um dom espiritual e que nem todos vão receber. Essa é a minha visão. Tem uma outra visão de batismo com o Espírito Santo que é um pouco diferente da Assembleia de Deus, que eu não tenho tempo também de argumentar aqui, a questão da aula fica muito longa, né? Mas vale a pena você dar uma pesquisada, dar uma estudada, porque tem os cessacionistas, né, que acreditam, né, que os dons espirituais foi somente para a igreja primitiva, e tem também aqueles crentes tradicionais que são pentecostais, alguns batistas, alguns presbiterianos que são pentecostais, mas o pentecostalismo deles é de um pouco diferente do pentecostalismo da Assembleia de Deus. Eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo acontece no momento da conversão, né, de acordo com, acho que é 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, se não me falha a memória, e que os dons são derramados depois à medida que a pessoa pede. Então, eles acreditam na atualidade dos dons, acreditam em línguas estranhas, profecia, dom de cura e tudo mais, mas que isso é algo que vem após a salvação como pedido de enchimento do Espírito Santo e não o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo aconteceu na conversão. Então, é uma visão um pouco diferente também da Assembleia de Deus. Então, é por isso que você pode visitar uma igreja batista que é pentecostal, mas é um pouquinho diferente a interpretação que eles têm da nossa interpretação assembleiana, certo? Só para deixar claro que tem essas visões aí. Mas vamos lá. Conclusão da nossa aula que diz assim: como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo, e o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedouro foi no Pentecostes. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. Então aqui a gente observa que o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes marcou o início da igreja. A igreja agora foi capacitada para pregar o evangelho, para levar essa mensagem. Então, a cumprir essa missão só vem através do enchimento do Espírito Santo. E esse derramar do Espírito que aconteceu na igreja primitiva continuou na história e é válido para os dias de hoje. A igreja hoje também pode ser cheia do Espírito Santo. Os crentes hoje podem falar em línguas, os crentes hoje podem profetizar, podem orar por cura, por milagres. Enfim, tudo que era válido para a igreja primitiva continua valendo para os dias de hoje. É assim que a gente acredita. Então, ser pentecostal é isso, é acreditar na atualidade dos dons espirituais, na capacitação do Espírito Santo, e fazer a obra de Deus pregando o evangelho. Amém? Continuando aqui, a gente tem as perguntas, para quem vai usar o slide aí na igreja, pediram para eu passar as perguntas devagar, vou tentar. É questão de tempo da aula, eu fico agoniado para não ficar muito longa, então eu passo rápido às vezes. Mas enfim, a gente tem aqui o nosso site novamente, o nosso WhatsApp, sempre lembrando que na descrição do vídeo tem tudo que você precisa para falar conosco. Lembrando da assinatura, que dá direito ao slide adultos, jovens e vários bônus. O nosso aplicativo, que você tem tudo na palma da sua mão. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.